Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, quarta-feira, 19 de junho, 7h01 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, enfim. Muitas pessoas assistem a este programa na reprise e também em outros fuso horários. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Nós estamos ao vivo nas principais redes sociais aí deste mundão. No Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, principalmente lá nos nossos canais do YouTube. Então, se você está nos assistindo no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e no canal do ICL Notícias, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já deixa o seu like, ativa o sininho, pula 7 ondas, come a frutinha, dá 3 rodadinhas, né, bate palminha, faz tudo aquilo que tem que fazer no YouTube. Se não quiser fazer nada também, não precisa fazer nada, porque também esse negócio é um saco, também não precisa fazer, né, Jimmy? Tem que fazer 1000 coisas, a pessoa tem que trabalhar de graça para rede social, coisa mais chata do mundo, não precisa também, tá bom? Se não quiser. A única coisa que precisa, é compartilhar o programa. Pega aí, clica no link de compartilhar, seja na rede social que você estiver assistindo, se for no Twitter você pode dar um retweet, se for no YouTube você pode compartilhar com a sua rede, pode copiar o link, mandar lá no seu canal, no seu grupo de Zap, pode mandar no seu grupo de discussão por e-mail, pode mandar nas suas outras redes sociais, enfim, compartilhe esse programa, avise as demais pessoas que nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, das 7 às 8, para trazer as principais notícias do Brasil e do mundo, dando, claro, o texto e o contexto das coisas, fazendo uma leitura crítica da imprensa também, por que não? Colhendo um pouco mais de animosidade entre os colegas da imprensa, mas este programa não foi feito para fazer amigos e sim para informar as pessoas. Muito obrigado também para quem está nos acompanhando aí na TV Quirimurê. Estamos ao vivo pela TV aberta na Bahia. Se você quiser assistir a este programa sem gastar a sua mal funcionante e caríssima internet, você pode sintonizar a TV Quirimurê em Salvador e Grande Salvador, também a TVT em São Paulo e Grande São Paulo. E estamos ao vivo em 2 emissoras de rádio, Rádio Brasil Atual e também Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, é muito bom ter a companhia de todos e todas. Muito bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham pelo bom e velho radinho. Olha, gente, antes de começar o programa, Jimmy, você pode me alcançar aqueles quadrinhos ali? Não atrapalho o seu trabalho, Jimmy? Que bom. Olha só, eu queria só mostrar aqui, valeu, e agradecer, isso aqui foi um presente que eu recebi lá no Despertar Empreendedor, né? Estendo este presente a toda a galera do ICL, porque uma pessoinha da nossa comunidade chamada Karen Lorena estava lá. Ela inclusive se auto-intitulou a única pessoa progressista de Miami, o que se não é verdade deve ser quase, né? Veio dos Estados Unidos para participar do nosso evento. Olha que maravilha esses quadros aqui, tá dando para ver aí, Jimmy? Olha aqui, ó. São 3 quadros para Leandro. Tá escrito aqui atrás, olha só, esse aqui da melancia, para quem não identificou, é Gaza, né, gente? O da melancia porque as redes sociais estavam bloqueando, né, os posts que falavam de Gaza aí nos últimos tempos, então muita gente começou a usar o emoji da melancia para se referir a Gaza. Melancia por quê? A melancia por causa das cores, né, da Palestina, né, gente? A melancia é verdinha, branquinha e vermelhinha. Olha que bacana esse aqui. Quando ela me mostrou os quadros dela, eu pedi só o da melancia. Ela falou, não, eu vou deixar no seu hotel, tudo bem, depois você pega lá. Quando eu cheguei no hotel, a Lorena tinha deixado os 3 quadros, olha que legal esse aqui também. Bacana, né? Porque ela falou que os 3 quadros, eles precisam ficar juntos. Então, já que eles precisam ficar juntos, Jimmy, nós vamos pendurá-los aqui no nosso escritório. Olha que bacana. Legal, né? Muito legal. Lorena, muito obrigado, muita gentileza, muito talento, a gente vai pendurar aqui no nosso estúdio, tá bom? Valeu demais. Aí, Dimão, pega pra nós aí. Muito bem. Valeu. Escreveu até uma cartinha bacana, explicando o significado de todos os quadros, né? Olha aqui, ó. Quadro 1, a queimada das oliveiras, o bombardeio da grande mesquita de Gaza. Olha só, o quadro 2 é a melancia, né? Que é também que foi usado nas redes sociais para driblar os algoritmos malvados aí. E aí o quadro 3 representa o lenço associado ao movimento nacionalista. Olha que bacana, a cartinha, olha que legal. Muito obrigado, valeu, gente. Muito, muito, muito legal.
Muito bem, vamos lá. Antes de mais nada, vamos dar aqui os nossos aplausos para o aniversariante do dia, 80 anos do Chico Buarque. Que maravilha. Pode bater palma na sua casa aí? Bate palma aí, Jamie. Muito bem. 80 anos, parabéns, Chico Buarque. Aliás, a semana dos Chicos, né? Ontem, na segunda-feira, aniversário do nosso querido Chico Pinheiro. A gente já fez declarações de amor para ele aqui. E hoje, aniversário do nosso amado, querido Chico Buarque, o qual tem a honra de chamar de amigo, né? Jogamos futebol junto, agora estamos afastados, não estamos mais jogando futebol porque não moramos mais na mesma cidade. Tenho saudade do futebol em horário adaptado para jornalistas e artistas, né? Que acontece ao meio-dia o futebol. Maravilha, o sol pegando e a gente jogando bola lá. Parabéns, Chico, muitos e muitos anos de vida. Muito obrigado por tudo o que você fez pela cultura brasileira, pela política brasileira, por que não também, né? Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Ministério Público do Tribunal de Contas da União aponta conflito de interesses entre a aproximação de Campos Neto e Tarcísio. Não. Será que tem o presidente do Banco Central de um país soberano, o cara que controla os juros do país, que interfere na sua vida, se você quiser financiar uma casa, sabe? Quem manda no juro da sua casa financiada é o Campos Neto. Sabia que não é o Lula que manda nisso, gente? Não era nem o Bolsonaro antes, quem manda é o Campos Neto. Acontece que com o Bolsonaro antes tinha um alinhamento, né? Tinha um alinhamento, e esse alinhamento agora segue. O cara vai lá jantar com o Tarcísio, o cara vai votar com camisa da seleção brasileira no segundo turno. Independentíssimo o Banco Central no Brasil, né? O cara tá em grupo de zap de bolsonarista e ex-ministro do Bolsonaro, que foi flagrado, depois caiu fora, falou que não tinha nada demais. Eu gosto de imaginar se fosse o contrário. Eu gosto de imaginar se fosse o contrário. Se tivéssemos, por exemplo, um governo no Brasil que fosse o governo do Tarcísio de Freitas, presidente da República, e o Banco Central fosse comandado por uma pessoa que fosse votar no segundo turno com uma camiseta do PT, né? Ou vermelha, só uma camiseta vermelha, né? Que tivesse em grupo de zap com ministros do Lula, que fosse em jantar na casa de aliados do presidente Lula. O que estaria acontecendo na imprensa brasileira? Seria assim as manchetes cotidianas. Depois que o Campos Neto assim passou de todos os limites, porque essas coisas que eu falei pra vocês vêm acontecendo desde o ano retrasado. Desde a eleição de 22. O cara foi votar com uma camisa do Brasil. A imprensa no geral não achou nada demais. Normalíssimo. Jantar com o Tarcísio e a ex-ministro do Bolsonaro, normal, tranquilo. Agora sim, depois que o cara já passou de todos os limites, aí agora começa a ter assim, realmente, talvez ele abre alguns flancos para ser atacado, né? Veja como a crítica é feita de uma maneira doce, né? Realmente o Campos Neto, assim, talvez ele esteja abrindo alguns flancos para ser atacado pelo Lula. Veja, o que o Lula está fazendo? Atacando Campos Neto, né? Não é Campos Neto que está atacando a sociedade brasileira com o seu posicionamento político. Já saiu, inclusive, uma nota dizendo que ele aceita ser ministro da Fazenda de um futuro governo Tarcísio. O cara está no Banco Central hoje, gente. Esse é o Banco Central independente. Esse é o desenho independente que foi feito para o Banco Central. Tá aí, né? Era para ser menos ligado à política, era para ser menos político. Bom, tá aí o Banco Central independente. Funcionou pra caralho, pelo jeito, né? Funcionou para um caralho a independência do Banco Central. Não, vamos desatrelar da política, então o presidente escolhe, tem mandato de 2 anos e não pode mandar nisso, e não pode mandar... Funcionou para um caralho, estamos vendo, né? É uma maravilha, é um desenho incrível. Não, mas agora parece que o Campos Neto está abrindo alguns flancos que são complicados aí, né? Assim, não poderia, mas vamos mudar logo de assunto e vamos falar de outra coisa, porque eles vão querer, inclusive, fazer o sucessor do Campos Neto. Então, assim, a grande mídia, a grande imprensa, a imprensa hereditária, como diz o Chico Sá brilhantemente, né? Porque são empresas de imprensa que são comandadas por herdeiros, por grandes famílias, por bilionários, por donos de banco, plantações de café,
private equities, dinheiros no exterior e outras coisas, né? Ao mesmo tempo que podem, assim, permitir, dentro da censura ou da autocensura dos próprios jornalistas, que haja uma certa crítica ao Campos Neto, porque talvez tenha passado um pouquinho dos limites e aberto alguns flancos para ser atacado pelo Lula, esse presidente mau que ataca o Campos Neto, não é? O Lula ataca o Campos Neto. Ao mesmo tempo tem que maneirar nas críticas, porque esse time todo vai querer escolher o novo presidente do Banco Central e não à toa pressiona o governo, faz os seus editoriais, manda os seus cães de guerra para cima. Então a crítica tem que ser comedida, nós temos que separar assim o artista da obra, né? Não, o artista na sua vida privada, ele realmente está abrindo alguns flancos, não é mesmo? Mas temos que separar o artista da obra, afinal a obra é muito boa, temos que escolher alguém que siga o legado, que entre para esta corrente artística, né? Não podemos deixar que o atual governo escolha um presidente do Banco Central alinhado com aquilo que a população votou nas urnas. Alguém aí votou no Lula para ele escolher alguém que seja igual ao Campos Neto para o Banco Central? Eu não posso imaginar, né? Bom, tal. Alguém haverá sempre. Baseado em denúncia do ICL, o MP junto ao TCU quer apurar possível manipulação de bancos sobre a taxa Selic. O texto cita a notícia do portal e alerta para aumento dos indícios de que pode estar havendo manipulação de índices macroeconômicos. O subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público de Contas, do Ministério Público junto ao TCU, protocolou na sexta-feira uma representação solicitando que o tribunal apure a possível influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices por parte do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Furtado incluiu no documento a notícia do portal ICL Notícias tratando do assunto. ICL protocola no Banco Central pedido de informações sobre relatório Focus. Esse pedido tem a ver com a denúncia que foi feita aqui pelo ICL para tentar entender exatamente como funciona o relatório Focus, que norteia o mercado, que gera notícia, que mexe na agulha da popularidade do governo, do humor das pessoas, que aí transfigura algumas figuras da imprensa brasileira, porque vem o relatório Focus, ficam transfiguradas, ficam enlouquecidas, né? E alimentam a ideia de que a coisa toda está indo para o buraco. Só que o relatório Focus é feito em cima da opinião de dezenas de instituições do Brasil, financeiras, bancos, fundos, etc. e tal, que são anônimos. Alguns deles, segundo detectou aí a notícia publicada pelo ICL, estavam colocando perspectivas para a inflação, por exemplo, muito acima do lógico, né? Qual a perspectiva para a inflação na média? 3,2, 3,3, 3,6, 3,4, 3, vai indo, né? Ali pertinho. Se subir um pouquinho, sobe 0,2, 0,3, assim, se subir 0,5 já é uma loucura. Tinha gente colocando perspectiva para a inflação aí futura de 8%. Opa, peraí. Por quê? Para mexer no índice? Será? É uma apuração interessante para a gente entender, né? Exatamente o que estava acontecendo. Lula denuncia que Campos Neto trabalha contra o país sob influência de Tarcísio. Em entrevista à rádio CBN, o presidente Lula disse nesta terça-feira que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trabalha para prejudicar o país e tem lado político. Não, isso não é o Lula que denuncia, gente. Ora, esses são os flancos que está abrindo o Campos Neto. Ora, isso é evidente, né? O jantar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez em homenagem ao presidente do Banco Central foi citado por Lula para exemplificar tal influência. O presidente do Banco Central, que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, disse Lula em entrevista à CBN. O presidente criticou a taxa de juros, que, segundo ele, não tem motivo para continuar alta como está. Lula disse que Tarcísio de Freitas tem mais poder e influência do que ele próprio, Lula. Não é que ele encontrou com Tarcísio numa festa. A festa foi para ele, foi homenagem do governo de São Paulo para ele, presidente do Banco Central. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 10,5% ao ano. Quando ele se autolança a um cargo, vamos repetir Sérgio Moro? Perguntou
o presidente Lula nessa entrevista. Presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que Moro fez, paladino da justiça com o rabo preso, com compromissos políticos, ou seja, lembrou a história do Moro, né? Que fez o que fez e aceitou ser ministro do Bolsonaro. O Roberto Campos Neto está nessa mesma onda aí? Aí preparando o terreno para ser ministro da Fazenda de um eventual governo Tarcísio? Tá antecipando muitas coisas, viu, Campos Neto? Falta tempo para a eleição, pode tomar um tombo feio na frente. Claro que essa gente nunca fica sem emprego, sem dinheiro, né? Isso não é uma questão aqui. A gente está falando de cargo, poder e relevância na sociedade. Né? Tá longe, viu, Campos Neto? Vocês podem estar tentando montar num cavalo aí, quando vê vai tomar um coice. O modo como as coisas são noticiadas, né? Pra gente nunca esquecer de lembrar, ofensiva do governo Lula contra Campos Neto eleva a expectativa sobre o placar do Procon. Do Copom. Economistas esperam que de decisão unânime para manter juros 10,5, mas vem em risco de novo racha nessa quarta. Tem a reunião do Copom, que define a taxa de juros, né? Economistas esperam decisão unânime para manter em 10,5. A expectativa do governo é que o juro caia, a expectativa da população é que o juro caia, ninguém tem interesse nesse juro. Eu não tenho interesse nesse juro, nem você tem interesse nesse. Se você quiser, foi atingido por uma enchente no Rio Grande do Sul, nesse momento, vai lá na Caixa Econômica para financiar uma obra da sua casa ou para construir uma casa nova, você vai estar navegando nesses juros aqui, ó. Saiba que, se você financiar uma casa agora na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou qualquer outro banco, você vai pagar de juro anual em torno de 10% ao ano para mais, e você tem que agradecer a um homem chamado Roberto Campos Neto. Este juro é definido por ele e pela equipe do Banco Central, tá bom? Vamos deixar as coisas bem claras aqui. O juro que você paga hoje para financiar uma casa, por exemplo, estou dando um exemplo apenas, não é de responsabilidade do governo, porque decidiram tornar o Banco Central independente, vamos colocar 50 aspas aqui, e estes independentes é que definem o juro que você está pagando no seu financiamento. Beleza? Como está sendo noticiado hoje na Folha, ofensiva do governo Lula contra Campos Neto. Então, o governo Lula é ofensivo, né? Ele está sendo ofensivo, ele lançou uma ofensiva, ou seja, uma série de ofensas bélicas contra o coitado do presidente do Banco Central, o independente Campos Neto. É sempre bom a gente ver a semiótica da maneira como os títulos são construídos, não é mesmo? Então tá aí o título. Que eu lembro sempre, né, não é responsabilidade dos repórteres, título é feito por editores e muitos títulos são revisados em andares superiores, inclusive. Sobretudo as capas dos jornais. Opa, se não. Cofundadora do Nubank posta convite de palestra da Brasil Paralelo e clientes cancelam contas. Quando a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, postou nos seus stories do Instagram ter recebido convite para um evento organizado pela produtora de conteúdo de extrema-direita Brasil Paralelo, ela certamente não esperava a repercussão que se seguiu. O anúncio recebeu uma série de críticas e clientes estão fazendo campanha nas redes pelo cancelamento das contas. Muita gente cancelando conta. Aliás, eu recebi ontem pelo privado, gente, no meu zap lá, falando, cancelei a conta do Nubank. Né? Onde é que eu abro conta agora e tal? Gente, tem um monte de banco aí para abrir. Abre no Banco do Brasil, abre no Banco Público, pelo menos. Né? Sei lá, né? Não precisa ser no Nubank. Assim, 5 anos atrás fazia sentido, né? O banco digital era uma coisa nova, não tinha agência, resolvia tudo fácil. E, gente, hoje todo mundo faz a mesma coisa que no Nubank, tá? Tudo faz igual hoje, não tem nenhum ineditismo do Nubank. Então, não gostou do que o banco fez? Vai lá e cancela a conta. Simples assim. Banco aliado a Brasil Paralelo, produtora de conteúdo que relativiza a ditadura militar e tortura de seres humanos, produtora de conteúdo que lançou um filme para atacar a reputação da Maria da Penha e louvar o seu algoz, o homem que quase assassinou ela. É esse banco que vocês vão ter conta mesmo? Cancela imediatamente, vai lá, cancela. Ah, mas eu tenho cartão de crédito, não sei o que, você vai continuar recebendo por e-mail a sua fatura, sabia? Pode cancelar tranquilamente,
Não vai ter que pagar imediatamente a fatura, vai seguir sendo parcelado, vai pagar mês a mês, como faz hoje. Cancela a conta e organiza com o banco como é que você vai pagar depois a sua fatura do cartão ou o seu empréstimo, não tem problema nenhum. Vaza fora, tem um monte de gente vazando fora por conta disso, né? Na postagem feita na segunda, Cristina apresentava o convite para um evento com palestra do psicólogo Jordan Peterson, uma das vozes da extrema-direita canadense que publicou alguns livros aí, né? O evento ocorreu na terça-feira em São Paulo. Não satisfeita em mostrar que estaria no evento, ela também conhecida por livros por posições extremistas, Cristina agradece o convite e marca os perfis do próprio psicólogo, do Brasil Paralelo e do Fronteiras do Pensamento. Esse que já foi um evento respeitável, Fronteira do Pensamento, se aliou agora o Brasil Paralelo, então, portanto, para mim, na minha opinião, virou uma porcaria de lata de lixo também. Parabéns para quem conseguiu jogar o nome do Fronteiras do Pensamento no esgoto, tá? Parabéns para vocês que conseguiram fazer isso. Sabiam o que estavam fazendo, né? Tá precisando de grana, tá precisando levantar o evento, não estava mais dando certo, ou alguém assumiu lá, ou compraram a marca, eu não sei o que aconteceu. Vocês se aliaram ao que existe de pior em termos de produção do conhecimento do Brasil, então vocês não são mais fronteiras do pensamento, vocês são a lata de lixo do pensamento, então parabéns para quem conseguiu jogar essa marca, que era uma marca interessante, importante, já trouxe várias pessoas interessantes para o Brasil, agora se alia a esta porcaria chamada Brasil Paralelo. Bom, para lembrar, tá aqui, ó, né? Eu já tinha mostrado essa imagem antes aqui no programa, antes de virar polêmica, né? Quem assiste o Desperta sabe que tá no futuro, né? Aqui tava o evento, né? Aqui o Fronteiras do Pensamento. Parabéns, a marca foi pro lixo. E aqui tá a realização Delos Biro, não sei quem é. DC7 Grupo, não é um grupo grande aí que realiza esse tipo de evento. Promoção aqui embaixo, ó, Brasil Paralelo. Quem mais está na promoção? Grupo RBS, que é a filial da Rede Globo no Rio Grande do Sul. No mais das vezes, nas últimas semanas, aí, defensores da Fraport, a empresa alemã que controla o aeroporto de Porto Alegre, estão trabalhando praticamente, não todo mundo da casa, há jornalistas excelentes na RBS, como em toda empresa, mas a visão do grupo e as pessoas que estão na cabeça, né, principal colunista da casa e tal, viraram praticamente lobistas de um grupo estrangeiro privado para que eu, você e nós todos, um bando de otário, peguemos R$1 bilhão e coloquemos na mão da Fraport. Esse é o trabalho que a RBS vem fazendo aí nas últimas semanas. E também o grupo Eletromídia é um dos que está fazendo a promoção desse evento. Então, temos aqui o evento Fronteiras do Pensamento, que virou Latas do Lixo do Pensamento, aliado ao Brasil Paralelo, Grupo RBS e Eletromídia. Esses são os promotores, né? Os promotores deste evento e a cofundadora aí, presidenta do Nubank, etc e tal, muito feliz em participar desta pataquada toda chamada Brasil Paralelo. Então, se o mundo está indo para o buraco, pelo menos a gente vai fotografar o buraco para vocês. Diretor da Brasil Paralelo criou o Fórum Chan, que promovia crimes de ódio. Essa notícia nós demos aqui, publicada pela agência pública. A gente colocou aí, está postada no site do ICL Notícias também, já aí de um mês atrás, mais ou menos, né? Mostrando que um dos diretores do Nubank, do Brasil Paralelo, trabalhava no Nubank também, então o Nubank tem histórico com o Brasil Paralelo. O Nubank é basicamente um banco paralelo. Temos aí a história de um banco paralelo. Esse cidadão trabalhava lá e o fórum que ele criou na internet, criou e manteve e participou ativamente deste fórum durante anos, abrigava conteúdo enquadrável como criminoso. Em março de 2019, por exemplo, quando 5 alunos e 2 funcionárias foram assassinados em uma escola de Suzano, em São Paulo, o fórum publicou louvações aos atiradores que mataram as crianças, lamentando que não mataram mais, e colocou para tocar automaticamente uma música lá no site que falava sobre assassinatos em massa em escolas. Esse era o fórum da rapaziada tranquila lá, do cara da Brasil Paralelo, que também trabalhava no Nubank. Isso foi denunciado, demorou para o Nubank tomar atitudes. Tomou, parecia que tinha aprendido, mas na segunda-feira, uma das fundadoras do Nubank, ela está lá colada no Brasil Paralelo de novo. Então parece que só tomou atitude por conta da pressão popular, parece que ideologicamente há aí um alinhamento, né?
Então temos o Banco Paralelo junto com a Brasil Paralelo e agora, paralelamente a isso, as pessoas estão cancelando as contas. Então, este programa que sugere que se você se incomodou com essa notícia, cancele a conta. O Nubank não presta nenhum tipo de serviço diferente de vários outros bancos que tem no Brasil por aí. Tá bom? Pode sair tranquilamente. Não tem nada de excepcional. É só mais um. Aí você sai dali e vai para outro. Tá bom? Tem vários no mercado aí, eu não vou, falei aqui de um banco público pelo menos, né? Pode fazer no banco público lá e tá tudo certo, beleza? Olha, notícia importante aqui, ontem foi divulgado na internet em vários sites aí, né, com a pressa de sempre da internet, que o Noam Chomsky, talvez o maior intelectual aí, vivo ainda, um dos maiores, né? Há vários, né? Difícil a gente falar o maior, um dos grandes nomes, um dos grandes intelectuais, pensadores do século XX. Ele veio para o Brasil se tratar de um AVC e ontem foi noticiado que ele tinha falecido. Isto não é verdade, é mentira, é falso. Noam Chomsky não faleceu, está no Brasil, aliás, recebeu alta ontem. Então quem recebeu a notícia aí é falso, tá bom? Agora, por favor, faz a gentileza de espalhar a notícia verdadeira que foi publicada em primeira mão lá no portal do ICL Notícias também. Vamos lá para o PL do estupro. O Lira recuou e diz que não vai atacar os direitos das mulheres. Isso nunca foi objetivo. Ô Lira, a gente vai mostrar o vídeo do Lira aqui. Jimmy, vamos mostrar o vídeo do Lira, depois a gente comenta. O Lira fez ontem uma coletiva e tal, né? Para falar que não é bem assim, que vocês entenderam errado, não sei o quê. Então por que pautou a urgência do negócio? Hein? Quando vocês querem empurrar com a barriga, como fizeram com o PL 2630, que definiria finalmente alguma regulação das chamadas redes sociais no Brasil, das empresas de tecnologia, que na verdade, como eu sempre falo, são empresas de publicidade, porque de tecnologia não tem nada. Aí vocês derrubam a votação do PL, cria grupo de discussão, joga lá para 6 meses para ter um relatório e vai fazer um debate daqui a um ano. Por que não fez a mesma coisa com esse PL absurdo, nojento e ridículo? Por que a urgência na semana passada, Arthur Lira? Hein? Aprovado em 23 segundos. Ô senhor Arthur Lira, vai mentir lá na casa vai mentir na casa do baralho. Tá bom? Não, o negócio era discutir, né? Discutir. Você aprovou o regime de urgência, rapaz. Para ser votado essa semana. Se ninguém se levanta, se as mulheres não vão pra rua, vocês já tinham votado essa porcaria. Ora. Vamos lá, vamos ver o vídeo do Arthur Lira todo agora. Tá todo republicano, né, Arthur Lira? Todo defensor das mulheres, né? Juliane Lins, sua ex-esposa, que o diga o quanto o senhor é defensor das mulheres, né, senhor Arthur Lira? Hein? Quem tiver curiosidade, veja a entrevista que foi feita com a ex-esposa do Arthur Lira aqui. Acusações com boletim de ocorrência e exame de corpo de delito de espancamento e agressões, que, segundo a denúncia dela, foram cometidas por Lira, inclusive agressões sexuais. Né, senhor Arthur Lira, defensor das mulheres? Não vamos apenas aqui abrir um debate. Faça-me o favor, vamos ver o vídeo aí. Nada neste projeto, nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, e dessa semana, como acontece, é que o Colégio de Líderes, aqui presentes, deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa, que esta forma, o assodamento ou as perguntas não terão como fluir, porque nós só iremos tratar disso após o recesso, na formação desta comissão, para tratar esse tema, mais uma vez, voltando para o item 2, com amplo debate, com a percepção clara de que todas as forças políticas, sociais,
de interesse no país participarão desse debate, sem pressa ou sem qualquer tipo de assodamento. Quem tem medo, né, Arthur Lira? Quem tem medo, né? Não, porque não sei o quê, porque os direitos das mulheres... eu tenho vontade de falar tanta coisa aqui. Tanta coisa que eu tenho vontade de falar. Eu não vou nem ficar procurando sinônimo, porque vocês imaginem o que eu quero falar e vocês falem aí na casa de vocês, que não tem ninguém gravando e ninguém filmando, tá? Vá para aquele lugar, o senhor. Sem paciência pro senhor, tá bom? Sem paciência. Que o objetivo não era debater nada. Era votar essa semana agora aqui. Entre os senhores lá. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. Quando vê, tem criança de 14 anos que teve que interromper gravidez porque foi estuprada pelo pai dentro de casa. E tá na FEBEM. Tá lá, na Fundação Casa. Porque era isso que previa os seus projetos aí, ó. Você, Sóstenes Cavalcante, pastor de ela, politicagem vagabunda que vocês fazem todo dia aí nessa Câmara. Gente imprestável. O povo tá na rua, Arthur Lira. O povo tá na rua, Arthur Lira. Abre teu olho, Arthur Lira. Eu espero muito que as pessoas não saiam da rua depois que essa porcaria for enfiada na lata do lixo, porque vai. Porque vai. Porque se não for, vocês vão ver o tamanho que esse negócio vai chegar. E vocês que tomem cuidado. Tá? Tomem cuidado, vocês. Que a urna vai dar o recado. Tem eleição municipal, vocês estão muito preocupados esse ano com a eleição municipal, né? Fazendo de tudo para fazer essa eleição. Única coisa que passa na cabeça dos senhores esse ano, eleição municipal, eleição da Câmara para o ano que vem. Agora tem recesso, depois tem festa junina, depois já vem eleição municipal, depois vem eleição para a Câmara. E a mudança do presidente do Banco Central. É a única coisa que passa na cabeça desses senhores é isso. E claro, os seus negócios pessoais lá, os seus negócios privados. Né? Os seus dinheirinhos que vão e que vêm. É a única coisa. O povo, as mulheres, né? Criança, pré-adolescente, violentada dentro de casa. Estão nem aí, né? Vocês que abram o olho. Vocês viram a quantidade de pessoas que estão na rua aí? Vocês abram o olho. Eu espero que isso vire um movimento. E que depois que essa pauta acabar, outras pautas venham. Vocês têm medo, né? Estão morrendo de medo, né? É bom ter medo mesmo. Medo de urna, medo de pressão popular, medo de eleição. É disso que a gente está falando aqui. Abre teu olho, Arthur Lira. Em janeiro o senhor não está mais no comando da Câmara. Hein? Olha onde é que foi parar o Eduardo Cunha. Atenção, hein? Toda essa pompa, né? Todo esse escudo, esse bando de puxa-saco em volta. Isso aí vai fazer assim, ó, Arthur Lira, vai sumir. Vai sumir. Vai continuar tendo a sua influência ali e tal, né? Mas a coroa vai ser tirada da cabeça. É primeiro-ministro. Vai perder o cargo, vai perder a caneta. Opa! Orçamento secreto, que continua rodando por aí. Tem outro nome agora, tá? Mudou um pouquinho, mas tá rolando ainda, né? Hein? Vai ter menos gente ligando pro senhor. Vai ter menos zap, menos convite pra festa. Tá sabendo como é que vai ser a coisa, né? Os caminhos, as opções vão estreitar, Lira. Abre teu olho, tá bom? Que ia discutir o quê? Vem de papo pra cima da gente. Vamos ver o que a Sâmia Bonfim falou aí. Oi pessoal, vocês devem ter acompanhado que Arthur Lira fez uma coletiva de imprensa junto com alguns líderes partidários agora há pouco para dar satisfações para a sociedade sobre o PL do estupro, o PL 1904. Eu quero dizer que a nossa pressão está surtindo efeito. Eles diziam que iam já votar o mérito e agora estão dizendo que depois das eleições deve-se criar um grupo de trabalho para discutir o texto e não indicaram uma data para que ele fosse votado. Eu acho que esse recuo, pelo menos por hora, mostra que estão sentindo a pressão das ruas, da opinião pública e, sobretudo, da exigência do Fora Lira, que acabou aparecendo nas manifestações de rua. Mas eu quero dizer também que isso não deve servir para a gente abaixar a guarda, porque a gente sabe que há outras coisas em jogo, ou seja, que usam os direitos das mulheres para fazer as grandes negociatas aqui do parlamento. Quais são elas?
as que envolvem e definem a próxima mesa diretora. Então, jogar também essa discussão para o final do ano é uma forma de, digamos assim, cobrar mais caro, né, esses possíveis votos para o seu sucessor na mesa diretora. Mas, por hora, também significa que estão sem coragem de pautar esse projeto. Por isso eu queria convocar todas as mulheres brasileiras a seguirem em luta, seguirem em marcha. Em São Paulo, no próximo domingo, vai ter uma nova manifestação. Aqui em Brasília deve haver uma manifestação amanhã, assim como em várias capitais do Brasil. O nosso pedido é pelo arquivamento desse projeto. Não há conserto, não há remendo, não existe relatora razoável para algo que parte da premissa de criminalizar mulheres e crianças vítimas de estupro. Vamos seguir a nossa mobilização porque ela tem surtido efeito. Muito bem, vamos ouvir o que disse também o pastor Ed Kivitz, teólogo da Igreja Batista da Água Branca. Vamos lá. Infelizmente, a origem desse projeto é evangélica e recebe o aplauso de boa parte da comunidade evangélica. E é sustentado por boa parte, quase a totalidade, da bancada evangélica. Evangélico não tem bancada, tem cambada. E a cambada evangélica está propondo este projeto de lei inominável, que trata com displicência e leviandade uma das mais desumanas realidades do nosso país. A violência contra a mulher. A cada 15 horas morre uma mulher no Brasil vítima do crime classificado como feminicídio. É assassinada porque é mulher e é assassinada na sua condição de mulher. A cada 15 horas, é quase uma mulher por dia é assassinada no Brasil por ser mulher e por estar na condição de mulher. Esse projeto de lei trata com leviandade o flagelo, a tragédia do estupro, do abuso e da violência. A cada 8 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. 8 minutos. Esse projeto de lei trata com leviandade e com crueldade e se torna irresponsável quanto ao imperativo ético da proteção à infância. Das mulheres estupradas no nosso Brasil, o pico de idade é 13 anos. Crianças, meninas. Então, eu me apresso a dizer que este não é um sermão sobre aborto. Não é. Este é um sermão sobre a perversão da religião. Este é um sermão a respeito do evangelho da graça de Deus contra a religião fundamentalista que Jesus denuncia em Mateus 23. Muito bem, Lira desengaveta a PEC da anistia a partidos políticos por irregularidades. Olha, não falta pauta, essa aqui é uma delas só pra gente encarar com esse movimento. Eu espero de novo que esse movimento se torne um movimento perene, permanente de ocupação de espaços públicos e digitais. Os dois. Né? Não cai em papo de gente que fala, é ativismo de sofá, não presta pra nada, não cai. Isso é papo de gente que não conhece a dinâmica das coisas. É conversa para desmobilizar. Aliás, desconfie da pessoa que fala isso, tá? Isso é conversa para desmobilizar. De um lado, Bolsonaro só ganhou a eleição por conta das fake news. Fake news circula onde, gente? Hein? É na internet? Alguém já viu uma fake news caminhando na rua? Já viu? Uma fake news andando de bicicleta? Alguém já viu uma fake news dirigindo um carro? Hein? Pegando avião? Não, né? Fake news, onde é que ela circula, fake news? Na internet, né? Então desconfia da pessoa que fala pra você que o Bolsonaro só ganhou a eleição por causa da fake news e ao mesmo tempo fala que ativismo de sofá não presta pra nada. Tem uma incongruência aí, né? Ou a internet, a rede social tem um peso ou ela não tem. Então continuem sim o ativismo nas redes sociais e nas ruas. Quando vai pra rua é que impressiona mesmo. Na rede social tem impressão, funciona, veja aí as pessoas fechando conta no Nubank, funciona, assusta, incomoda.
mas quando vai pra rua materializa. Vamos lá, gente, olha só, saiu pesquisa da Datafolha ontem, e temos aqui um resumo da pesquisa. Vamos lá para o resumo da pesquisa então. A aprovação de Lula chega a 36% e se descola da reprovação agora em 31%. O resultado estável interrompe a curva negativa para presidente. 40% acham que a economia vai melhorar, então temos aí, depois de, como assim dizer, um longo inverno, né, para o governo em relação às pesquisas de opinião pública, que estavam aí bem complicadas para o governo nos últimos meses, desde o final do ano passado, as pesquisas que se sucediam aí, desde Paraná Pesquisas, eu não gosto do Paraná Pesquisas, tudo bem, não gosta, não precisa gostar de nada, na verdade, gosta do que quiser gostar também. Ou Quest, Genial, Datafolha, IPEC, todos saíam aí com o mesmo tom, a popularidade do governo e do presidente Lula, que são coisas separadas, às vezes o Lula tem mais popularidade do que o governo em geral, vinha acontecendo isso também, vinha caindo, o desgosto da população aumentando, existia principalmente um sentimento que não era uma comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro. Na comparação entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, as pessoas ainda achavam o governo Lula melhor. Isso também se deteriorou ao longo do tempo, mas ficou ligeiramente ainda melhor o governo Lula em relação ao Bolsonaro. O desgosto, a desilusão temporária das pessoas, lembrando que a pesquisa ela pega um momento, né? A pessoa pode pensar uma coisa uma semana e pensar outra na outra. Vários fatores influenciam que as pessoas pensam também. Várias coisas. E aí, agora, você tinha um desgosto da população em relação à expectativa do próprio governo. Então é assim, eu desaprovo ou eu acho que a coisa está ruim porque eu achava que seria melhor. E não porque eu acho o governo anterior melhor, entenderam? Então, na comparação, as pessoas achavam o governo Lula, e ainda acham, melhor que o governo Bolsonaro, tá bom? Mas as pessoas estavam desgostosas porque achavam que o governo Lula seria melhor do que o governo Lula de fato é. Então, uma comparação dele com ele mesmo. Agora, aparentemente, essa queda livre, porque ela vinha caindo rapidamente, foi estancada e há uma luz no fim do túnel aí em relação à aprovação. A nova pesquisa da Datafolha, que foi publicada ontem, mostra que a aprovação ao trabalho do presidente Lula se manteve estável ante a rodada anterior, realizada em março, oscilando de 35 para 36. Então ficou estável ali, paradinha, só que a reprovação ela foi de 33 para 31, enquanto o regular passou de 30 para 31. Então, dentro da margem na estabilidade, a coisa deu um respirinho, né? Por que é uma notícia boa? Porque parou de cair, estava caindo. Então ela estabilizou na margem para cima, estabilizou crescendo na margem. A reprovação, que estava subindo, estabilizou caindo, né? De 33 para 31. Apesar da margem de erro, indica estabilidade no geral, empate técnico entre quem considera Lula ótimo, bom e ruim e péssimo. A curva negativa para Lula, que vinha se desenhando desde o final do ano, foi invertida nessa pesquisa que marca 1 ano e 6 meses do terceiro mandato do petista. O Instituto ouviu 2.080 eleitores em 113 municípios brasileiros de 4 a 13 de junho. Eu vou fazer aqui, antes de ler a pesquisa, eu vou só colocar uma informação que eu acho importante, tá? E a gente vai pensar juntos aqui. Isso aqui, ao menos pelo que eu li aqui nessa notícia da Folha, que é quem detém o Instituto Datafolha, se isso foi divulgado de algum outro modo, por gentileza, quem viu isso nos informe nos comentários, tá? Foram 113 municípios brasileiros de 4 a 13 de junho de 2008 eleitores. Esses municípios, há uma escolha para tentar pegar uma média da demografia brasileira. E isso pega também o Rio Grande do Sul. E isso é um problema. Ou seja, as coisas podem estar melhor do que o que essa pesquisa indica. Por quê? Porque essa pergunta e outras perguntas, elas, claro, terão interferência do momento que as pessoas estão vivendo. Se você perguntar no Rio Grande do Sul hoje se a pessoa acha que as coisas vão melhorar, se as coisas acham que hoje estão melhores ou piores do que 6 meses atrás,
Se ela aprova ou reprova um governo para uma pessoa que perdeu a casa, que perdeu o seu comércio, que perdeu o seu carro, que perdeu um parente, que perdeu, né, pessoas que aí perderam a vida próximas dessa pessoa entrevistada, é claro que o resultado não será bom. Então, se essa pesquisa, eu imagino que deva ter ouvido pessoas do Rio Grande do Sul, porque houve pessoas de todos os estados do Brasil. Se essa pesquisa colheu dados no Rio Grande do Sul, e isso, de algum modo, na metodologia não foi considerado, o governo pode esperar, inclusive, que esses dados estejam melhores no geral do que apareceram aqui. Porque, obviamente, o mau humor, em termos de pesquisa, dos gaúchos está refletido nessa pesquisa e deve ter puxado para baixo. Tá? Então, fazendo esse adendo aqui, 36% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 31% consideram ruim ou péssimo dentro da estabilidade. Ou seja, a maioria acha que o governo Lula é ótimo ou bom se você comparar com as pessoas que acham que é ruim ou péssimo. Tá? Então, nesse ponto, não vai tão mal assim o governo. Isso aqui é um dado interessante também. 40% das pessoas dizem que a situação econômica do país vai melhorar e 28% avaliam que vai piorar. Então, a maioria das pessoas nessa estratificação aqui, olha aqui, ó, 40% acha que a economia do país vai melhorar. Então, isso aqui é importante porque nas pesquisas anteriores, esse dado aqui não era tão bom assim. As pessoas achavam, no geral, que a economia ia ficar igual ou piorar. Então há um humor futuro, há uma aposta nas pessoas de que a coisa vai melhorar. Isso melhora o humor. Se você acha que o seu futuro vai ser melhor do que o seu presente, isso melhora a sua vida, né? 20% acham que vai ficar como está e 28% acham que vai melhorar. Então, se você somar as pessoas que acham que vai ficar como está ou melhorar, você tem uma imensa maioria ali, ou seja, a menor parte das pessoas acham que a economia vai piorar, mais dados bons em relação ao governo, claro. São mais otimistas os jovens, os menos escolarizados e os moradores do Nordeste, sendo que esses dois últimos grupos usualmente associados ao apoio de Lula. 48% dos nordestinos e 53% de quem estudou até o fundamental consideram o presidente ótimo ou bom. Isso não tem a ver necessariamente com estudo, tem a ver com emprego. Isso define o tipo de emprego que a pessoa tem. Então isso aqui mostra que pessoas que em geral têm empregos que pagam pouco estão mais satisfeitas com o governo, né? Faz sentido se a gente olhar para trás e ver as notícias que a gente deu aqui nos últimos tempos. A pessoa pôde renegociar suas dívidas no programa que teve lá o Desenrola. Teve aumento real do salário mínimo, né? Então teve pagamento de vários precatórios, que foram também dívidas que várias pessoas tinham a receber da União por processos contra a União. Isso foi parar no bolso das pessoas. Então teve injeção de dinheiro na economia e isso reflete. Quando você aumenta aí a sua renda em 100, 120, 150 reais, 200 reais por mês, isso reflete nas pessoas que ganham menos. A pessoa que ganha muito, se aumentar 100 reais a renda, não faz muita diferença, né? No caso dos jovens de 16 a 24 anos, o extrato do levantamento se destaca por considerar Lula mais regular que outros grupos. 48% dizem isso, ante um empate de aprovação 25% e rejeição 24%. 42% dizem que a situação econômica do país piorou nos últimos meses e 27% que melhorou. Então, assim, as pessoas acham que no passado piorou e no futuro vai melhorar. Beleza? Essa é a leitura. Olha aqui, ó. A maior parte das pessoas acham que nos últimos meses a situação econômica do país piorou. Ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas acham que nos próximos meses a situação vai melhorar. Então, por isso que eu estou falando aqui no título do programa, em luz no fim do túnel. Isso aqui estabilizou de um jeito bom, ou seja, estabilizou invertendo dentro das margens as curvas e as pessoas projetam um futuro melhor. Então a tendência é, caso o bombardeio aí da imprensa, do dito mercado, da Faria Lima, dos senhores do poder, não surta tanto efeito, que essa fotografia do governo nas próximas pesquisas melhore ainda mais. É o que indica essa pesquisa aqui. 29% dizem que a própria situação econômica melhorou e 24% afirmam que piorou. A maioria diz que a situação econômica, a própria, ficou como estava. Aqui o que eu falei antes, né? Isso aqui, por isso que eu estou falando que isso aqui é
o governo pode pensar que as coisas na média estão um pouco melhores até, na verdade, né? Na região sul está na média a percepção pessoal geral sobre a economia. Os moradores da região sul se incluem entre os mais pessimistas em termos de expectativas. 33% dos ouvidos, nível semelhante ao registrado em quem ganha 5 a 10 salários mínimos, e entre os evangélicos, nesse caso, os resultados estão estáveis. Está confuso esse parágrafo aqui, né, o Folha de São Paulo? Não deve entender porcaria nenhuma desse parágrafo. 56 números, é incompreensível, mas tudo bem. A região sul estão os mais pessimistas, tá? Em termos de expectativas. 33% dos ouvidos estão pessimistas, né? Então é importante saber disso, porque a região sul passa por um período péssimo em relação às enchentes e isso interfere, né? Mesmo que não seja necessariamente ligado ao governo Lula no geral, a gente sabe que isso pode interferir. E aí, para fechar o programa, 55% das pessoas dizem que a própria situação econômica irá melhorar. Então aqui, ó, isso aqui é um número muito bom para o humor do país também, né, gente? Não é para o governo. Quando eu falo para o governo, é para todo mundo, né? O governo tá aí, o governo é nosso, é para nós, é nosso o governo. Então, 55%, um nível maior ainda do que a média, acham que a própria situação econômica vai melhorar. E só 12% acham que vai piorar. Isso aqui é um dado fantástico, porque as pessoas estão achando que o futuro será melhor. Se a imprensa, o Campos Neto, a Faria Lima, o jornal O Globo, essa gente toda horrível, a Folha de São Paulo também não atrapalhar tanto e não seguir com esse bombardeio diário, talvez essas coisas se permaneçam assim ou até melhorem, né? Lula tem 36% de aprovação e 31% de reprovação em 1 ano e 6 meses. Bolsonaro tinha 32% e 44%. Isso aqui também é um dado relevante para a gente aqui ir encaminhando para o final do programa. Olha aqui, ó. Isso aqui é aprovação dos governos no mesmo período do atual governo. Então, 1 ano e 6 meses de mandato. Como estava a aprovação do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, tá? Qual foi a maior aprovação histórica de um presidente com 1 ano e meio de mandato? Foi a do Lula no segundo mandato, quase 70%. Ninguém chegou nem perto. Quem chegou mais perto disso? Dilma Rousseff no primeiro mandato, 62%. Depois, quem é o mais bem aprovado na série histórica de presidentes que estavam no mesmo tempo de mandato do Lula? Então, como estava o Itamar lá com 1 ano e meio, como estava o Collor, como estava o Bolsonaro. O melhor é o Lula, o segundo é a Dilma e o terceiro melhor é o Lula no atual mandato, 36%, tá? Então, assim, se você lê a imprensa todo dia, parece que o Brasil, assim, acabou, desmoronou, não tem mais país. É uma aprovação média, não é baixa, baixíssima era Temer, pior, né? Dilma, Collor, Itamar, Fernando Henrique no segundo mandato, essas são as piores. A aprovação do Lula hoje é uma aprovação média de média para boa e a terceira melhor da série histórica. Só perde para ele mesmo e para Dilma. Tá bom? O Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, no mesmo período tinha uma aprovação de 32%. Era pior do que o Lula hoje. Então a coisa assim, se você for ler assim, olhar a imprensa, muitas vezes parece que é só entregar a chave do Brasil para alguém, né? A semana passada em especial. Porque o Haddad, porque o PIS e COFINS, porque o déficit público, porque as contas, porque o desastre, meu Deus do céu, era apocalipse. Tinha dia que eu acordava e olhava para cima para ver se não estava caindo um meteoro no Brasil. Não é o que as pessoas estão achando. Tá bom? Tá na média para cima a aprovação do governo nesse momento. 36%. Longe de ser um problema eleitoral, longe de ser um problema, inclusive, para um eventual impeachment, que muita gente na Câmara quer. Teria maioria para isso agora, inclusive. Agora, vai mexer com isso para ver se essa aprovação não vai para cá. Ó. Querem apostar? Começa a mexer com a história de impeachment do Lula para ver se isso aqui não sobe. Vocês nem tentem aí. Nem tentem. Muito bem, Jimmy. Estamos indo para o final do programa de hoje. Um recado final, nós teremos, agora que passou o Despertar do Empreendedor,
a gente vai ter aí um novo evento, esse evento, aliás, espetacular. Esse aqui eu vou assistir de camarote, porque é um dos assuntos que mais me interessa, mesmo assim, é um assunto que me chama muita atenção, o qual eu estudo muito, inclusive, há muito tempo, né? Que vai se chamar Apocalipse Tecnológico. Tem aí o serviço na tela para vocês, as estratégias de manipulação que viciaram o mundo e enriqueceram as empresas de tecnologia, para você entender tudo sobre como funciona a rede social, como você usa a rede social, como a rede social vê você. Você é um produto para a rede social. Por que é que as pessoas estão viciadas em rede social? Gente, é um vício como um vício de droga mesmo, tá? A medicina já classifica assim, na verdade. É um vício como o vício do cigarro, do álcool, de outras drogas, o vício de rede social. Causa distúrbios principalmente nas crianças, principalmente distúrbio de ansiedade. Então uma super aula, mais uma super aula gratuita, exclusiva, ao vivo aqui no ICL. Ao vivo é bom, né? Ao vivo aqui no ICL para vocês. E vai ter também uma chave para você entender como sair desse vício. Tá? Vai ser assim, ó, espetacular esse impacto da tecnologia nas nossas vidas com um dos principais especialistas nesse tema, nascido em Sydney, na Austrália, o Adam Alter, uma das figuras mais proeminentes que mistura marketing, psicologia social e o impacto da tecnologia das nossas vidas, professor com uma distintíssima carreira lá na Universidade de Nova York, a New York University NIU, tá? Vai ser no dia 7 de julho, às 8 horas, o link para inscrição é despertacl.com.br, corre para lá, tem o QR Code na tela também, Jimmy? Hoje não temos? Não, então despertacl.com.br, faça a sua inscrição, é de graça, vai ser grátis, ao vivo e exclusivo aqui no ICL para você entender como é o vício da tecnologia, como você está viciado muitas vezes sem saber e como sair desse buraco com um dos maiores especialistas do mundo só aqui no ICL. despertacl.com.br, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, é online, ao vivo, grátis e exclusivo. Nós voltaremos amanhã, está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Muito obrigado, um beijo para todo mundo e tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. A cúpula pela paz na Ucrânia aconteceu sem a presença na Rússia e sem consenso. Esse conflito já dura quase 2 anos e meio. Eu conversei com o professor Rubens Duarte, que é professor de Relações Internacionais e coordenador também da Lab Mundo. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, no Em Detalhes, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá para entender tudo sobre esse assunto.